O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Quero aqui, primeiramente, fazer um agradecimento todo especial à nossa conselheira, Ana Maria, pelo convite que me fez, pela abertura para a gente conversar um pouco sobre um tema que é de extrema relevância. Nós vamos hoje falar sobre algo que tem que provocar a mente do corretor de imóveis, né? E aí eu gostaria de iniciar fazendo algumas reflexões. O que leva alguém a fechar um negócio? Quais são os principais pontos que levam alguém a bater o martelo sobre o negócio? E sobre isso, quais são os motivos que um negócio dá problema? O que faz ele voltar atrás? Essas são algumas perguntas que podemos nos fazer todas as vezes que a gente conversa um pouco sobre as negociações imobiliárias e sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Hoje, o nosso papel aqui é discutir sobre os dois. Nós não vamos aqui, de forma absoluta, falar somente sobre aspectos legais, não é nada disso. Eu queria primeiro entrar um pouco no cenário em que nós estamos inseridos. Todos sabem que um texto fora do contexto vira pretexto, né? Qual é o contexto em que os corretores de imóveis estão inseridos? Nós estamos inseridos num mercado que, no ano de 2025, teve um crescimento de 15,7% nas vendas no primeiro trimestre. Nós tivemos um apontamento de um crescimento de 10% a 15% de expectativa para 2025 em relação à VGV. Nós estamos inseridos em um mercado em que nós temos 630 mil corretores de imóveis registrados no Brasil. E eu não estou contando os que atuam como sem ser registrados. Por outro lado, nós temos 7,7% de crescimento do mercado em 24. Percebam, é próprio de todos, principalmente quando a gente não gosta do governo, que a gente olhe para os pontos negativos, e eles existem, não há que se negar. Mas esses são dados oficiais, e as fontes estão mencionadas aqui, estão ilegíveis, mas depois eu posso abrir a todos, que nós tivemos um crescimento do mercado imobiliário em 2024, e nós temos um crescimento já no primeiro trimestre de 2025. É claro que isso vai variar muito segundo o tipo de produto que se vende, a região e o público-alvo. Mas, de forma geral, nós estamos em um mercado de expansão. E qual é o mercado em que nós estamos inseridos sobre comissões de corretagem? Comissões em que a média é de 3% a 6% sobre o valor do negócio, em que nós temos uma média de comissões de R$ 25 mil, quando a gente olha para imóveis de 25 mil, e todo mundo que fez conta rápida sabe que dá 5%, porém, de 800 mil em diante, nós sabemos que a média das comissões de corretagem pula para 6%. Parece que, quando a gente conversa sobre comissões de corretagem, o povo, em geral, entende que a comissão é 5%. Mas os senhores sabem que não é exatamente assim. Mas, veja, isso me chamou a atenção, que comissões de corretagem de negócios de maior valor tendem a ter um percentual maior do que as de menor valor. E eu julgava que era exatamente o contrário, porque eles ficam olhando o quanto que o corretor vai ganhar e querem diminuir o percentual. Mas a complexidade para fechar negócios maiores faz com que o filtro fique muito mais estreito, e aí se justifica um percentual maior. A média Brasil de remuneração dos corretores de imóveis vai de 3 a 15 mil reais, que é uma média que a gente está considerando geral. Porém,
a gente vai ter uma evolução ao longo dos anos. O que está em azul aqui é o crescimento do mercado imobiliário. E o que está em branco são as médias de comissões. Então, perceba que nós temos uma crescente, esse daqui é o ano de 2020. Percebam como a média das comissões, ela cresce mais do que o próprio mercado imobiliário. Talvez pela maior quantidade de lançamentos e de produtos, mas talvez pela complexidade que os negócios imobiliários atuais estão agregando. E faz com que o trabalho do corretor de imóveis seja ainda mais visto como indispensável e necessário para concluir uma negociação. Bom, dando sequência, agora sim nós vamos falar do artigo 723 do Código Civil, que vai falar sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis. E ele é muito simples, eu queria fazer um destaque. Ele fala que o corretor é obrigado a executar a mediação, vamos entender aqui a aproximação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente espontaneamente. Não tem que ser pedido, tem que ser espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. E é o parágrafo único dele que vai falar sobre as consequências, que vai falar que, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influenciar nos resultados da incumbência. Percebam que esse parágrafo único ele foi incluído em 2010. Nós estamos falando de um Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003. Isso foi quando foi trazido essa consequência. E aqui, senhores, vejam, a gente vai trabalhar com 3 hipóteses de responsabilização do corretor de imóveis, em quando ele pode ser responsabilizado. A primeira hipótese é a de omissão de informações relevantes. Omissão é quando ele deixa de fazer algo. Deixa de informar um fato relevante para o negócio que poderia gerar um entrave, um custo, um problema. Veja, ter problemas, ter entraves, ter gravames num negócio imobiliário não significa que ele não deva ser feito. Pelo contrário, muitas oportunidades são realizadas em cima de imóveis que tenham gravames. Porém, não pesquisar, não revelar, não fazer a diligência, isso é o problema. Existir o problema não inviabiliza o negócio. Porém, não pesquisar, não perquirir, não ser diligente, isso é o problema. E é aqui que entra a primeira parte da responsabilidade civil do corretor. No segundo momento, nós estamos falando da negligência. É aquele momento em que ele fez uma certa pesquisa, ele teve uma certa diligência, mas ela não foi suficiente. Ele não fez tudo o que ele deveria fazer. Ele não fez bem. E a hipótese terceira é a intermediação de negócios irregulares. Ou seja, aqui é quando ele fez algo que ele não deveria ter feito. Sobre isso nós vamos caminhar e vamos dar alguns exemplos aqui. Eu vou pegar algumas estatísticas aqui, que eu chamo de estatísticas alarmantes. Como está um pouco, não está tão nítido, nesse gráfico a gente vai mostrar que esse primeiro tópico aqui, nós estamos falando do percentual de problemas em negócios imobiliários. O primeiro vai falar de vícios ocultos. Percebam que ele é o menor dos problemas. O segundo vai falar sobre irregularidades documentais. Senhores, nós temos uma quantidade que beira 60% dos problemas em negócios imobiliários que são resultantes de irregularidades documentais, que poderiam ter sido aferidas com uma simples due diligence, com uma análise bem feita. O terceiro são imóveis sem escrituras, aqui ficou nítido, mas ele está mais ou menos aqui. E, por fim, as ações revisionais, que são aqueles casos em que o corretor não tem como controlar. Eu coloquei porque está na estatística, que é quando o adquirente do imóvel resolve questionar o banco que financiou ou o próprio vendedor alegando eventual vício. Mas aí eu já entendo
que não há um problema relacionado ao corretor. Nos 3 primeiros, sim, faz parte dele perquirir, verificar a respeito. Agora vamos lá, qual que é o impacto financeiro que nós temos sobre isso? Nós temos que 75% das disputas legais poderiam ter sido evitadas simplesmente com uma due diligence completa, com uma análise profunda. Nós temos que 30% dos problemas, nós haveríamos 30% de problemas a menos se nós tivéssemos realizado os problemas. E nós temos que hoje no Brasil, nós temos 1,9 milhão de casos de estelionatos relacionados a negócios imobiliários. É alarmante, essa informação está no G1. 1,9 milhão de casos. E aqui eu vou trazer algumas jurisprudências que são relevantes, alguns casos que me chamaram a atenção no momento que eu preparava essa nossa conversa. Esse julgamento aqui é do TJ de São Paulo, está aqui o número do processo, ele foi julgado recentemente, em que um corretor foi condenado porque houve um entendimento que ele foi negligente por ter deixado de informar o adquirente da existência do gravame do imóvel, R$50 mil. Percebam que ele respondeu, não pelo valor da comissão que ele recebeu, ele respondeu de forma solidária pelo problema, e nesse caso era de 50 mil. Mas tem um caso de Santa Catarina, também extremamente recente, quem quiser pode depois verificar, os acórdãos são bem interessantes, em que o corretor foi condenado na esfera civil, mas na esfera criminal, porque ele intermediou um negócio que tinha a ver com parcelamento irregular de solo. Senhores e senhoras, nós temos que ter um pouco de cautela, porque aquilo que para nós é prática, no campo do direito, pode ser um ilícito. Eu estou dizendo que parcelamento irregular é algo que nós, na nossa região, vemos todos os dias. Mas isso não significa dizer que, por existir muito, é correto. E eu sempre gosto de explicar que eu sou advogado, eu não sou nem padre e nem juiz. Então, o meu papel é ter parte, eu tenho o lado do meu cliente. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não é meu perfil, não faço isso bem. Mas, mesmo assim, não julgando ninguém, eu tenho que entender o que traz risco, e é esse o nosso papel. Falando sobre papel, qual é o papel do corretor de imóveis, né? Qual é o papel do advogado, da due diligence? É atuar com diligência, é atuar com análise, analisando todos os riscos envolvidos. E aí a gente vai começar a pensar, o que é uma due diligence que a gente fala? Esse nome importado nada mais é do que um processo de investigação detalhada sobre o imóvel e sobre as partes que pretendem realizar um negócio sobre ele. Um dos maiores equívocos que nós temos quando nós vamos assessorar uma venda e compra de imóvel, ou uma permuta, ou um negócio complexo que seja, é achar que a análise tem que ser feita somente sobre o imóvel. É claro que o imóvel há de ser analisado, mas não só ele, o comprador, o vendedor, os antigos proprietários hão de ser analisados. E a gente vai aqui entender um pouco do que constituiriam os principais pontos da due diligence. Eu acredito que, de modo geral, as pessoas ainda creem que uma due diligence é olhar a matrícula do imóvel quando ele tem matrícula. Porém, eu vou trazer uma estatística para os senhores. Nível de segurança. Aqui ficou pouco aparente, mas eu lembro do percentual. Quando a gente olha apenas a matrícula do imóvel, o nível de segurança é de aproximadamente 20%. Senhores, quando eu olho a matrícula do imóvel, nós temos matrículas que foram abertas recentemente, tem 1, 2 páginas, nós temos aquelas antigas que já passaram por hipotecas, penhores, gravames, penhoras, tudo. E elas têm 150 páginas. E hoje, a gente vai ver que, mesmo eu analisando ela, eu tenho um nível muitíssimo pequeno de segurança.
Quando eu faço uma due diligence analisando matrícula e as certidões básicas, eu vou ter um nível de segurança próximo de 60%. E quando eu faço uma due diligence completa, eu tenho próximo de 100%. Vamos entender um pouco sobre isso? Qual que é a diferença de matrículas e certidões com uma due diligence completa? E aqui a gente vai entender sobre os documentos essenciais. Quando eu vou falar sobre uma negociação imobiliária, eu tenho que sim ter a matrícula atualizada, certo? Bom, quando a gente vai falar da matrícula, todos aqui eu imagino que são habilitados e cadastrados perante a Arisp para solicitar as matrículas em tempo real ali, no próprio computador, no próprio celular. Nós sabemos que nós temos a matrícula para simples conferência e nós temos as certidões. A matrícula para simples conferência, ela não conta com prenotações. Nós temos que entender que para conferir, para analisar a primeira etapa de um negócio, está tudo bem, eu utilizo muito dela. Mas no momento em que a gente avança, eu tenho que pedir a certidão. Eu não sei se todos os senhores e senhoras já passaram por isso, que quando a gente pega uma certidão, e lá no finalzinho dela, nós temos a informação sobre a prenotação de algum ato que não foi concluído. E ele fica lá por um determinado período de tempo. Mas é a certidão, diferente da matrícula de simples conferência, que vai mostrar isso. Por outro lado, nós vamos ter a análise do pedido de certidão vintenária, aquela que vai pegar históricos muito mais profundos. Quando que isso é relevante? Quando o imóvel é mais antigo mesmo e passou por uma série de transmissões de propriedade. Isso pode ser relevante. Porém, existe uma diferença. A certidão de propriedade, ela é extremamente importante depois das alterações legislativas que falam sobre a necessidade de concentração dos atos de registro. Ela já traz praticamente tudo. Mas a gente ainda usa muito pouco a certidão de ônus reais. O que é isso, Guilherme? O que é a certidão de ônus reais? É aquela certidão que eu vou lá pedir no cartório ou pelo sistema eletrônico, em que o cartório vai certificar somente os ônus da matrícula. E aquela certidão, ela vai fundamentar a minha análise. Ela vai mostrar o que o próprio cartório me mostrou que eram os ônus. Hipotecas, penhoras, gravames, alienação fiduciária, entre outras tantas coisas. E nós sabemos que o cartório tem responsabilidade civil pelo conteúdo das certidões que ele emite. Logo, se ele te dá uma certidão de ônus que não consta determinado gravame e a gente conclui o negócio com base nela, ele é muito responsável por isso. Porém, existem ainda as certidões sobre ações reipersecutórias. Guilherme, qual que é a diferença dessa? Essas são as certidões que vão mostrar se existem discussões sobre a titularidade do imóvel. Seja essa qual for, seja discussões sobre quem é dono, se existe uso capião, se existe ações possessórias, tudo aquilo que envolver quem é dono, na certidão de ações reipersecutórias, ela vai constar. Nós, senhores e senhoras, passamos por um momento de evolução. Felizmente, os nossos sistemas já estão bem melhores que no passado, e a matrícula quase sempre congrega tudo. Mas a gente tem aqui, que eu ainda tenho que olhar a certidão de IPTU, negativa de IPTU, nós temos que olhar as certidões negativas de débitos condominiais, só lembrando que todo condomínio ou associação tem que fornecer a certidão, certo? Nós temos ainda que olhar um pouco sobre a planta e o habite. Uma das coisas aqui que nós vamos falar é isso. Quando a gente vai falar sobre um negócio imobiliário, eu já disse, né, a gente fica muito preso sobre a matrícula do imóvel, mas será que a gente olhou a respeito da regularidade e da possibilidade do uso dele para a finalidade que a gente deseja? Nós temos um caso que foi muito mencionado num evento da semana retrasada, sobre um adquirente em leilão que comprou um imóvel em Guarulhos
com um preço extremamente interessante e ninguém conseguia entender por que ele tinha sido levado a leilão tantas e tantas vezes e ninguém arrematava. Apareceu um interessado de longe, que não conhecia bem a região, olhou a metragem, olhou a construção, né? Hoje em dia o Google mostra tudo, e ele arrematou. Porém, ao contrário de fazer um bom negócio, ele não sabia que existia uma contaminação de solo, em que a obtenção do habite dele para atividade industrial, comercial, de e-commerce, né, de depósito para e-commerce, ele iria gastar mais do que o valor do próprio imóvel para regularizar. Então, será que a gente tem a preocupação em relação à possibilidade de uso? Eu estou falando isso quando a gente fala de certidão de uso de solo, aqui em Franca, todo mundo vai lembrar, certidão de uso de solo é para posto de combustível. Não é. É sim, tá? Para posto de combustível também, mas não é só para ele. E aqui em Franca a gente já teve, graças a Deus, uma correção, que antigamente a gente podia pedir o uso de solo para quem não era dono do imóvel. Graças a Deus nós tivemos uma regulamentação um pouco melhor sobre isso, né? O dono do imóvel não conseguia construir um posto porque alguém antes tinha feito um pedido de uso de solo naquele lugar em que não era dele. E dava uma mão de obra danada. Hoje não. Será que a gente pede isso? O que eu vou fazer naquele imóvel? E a gente tem que separar os catireiros de plantão daquele comprador que compra 2 ou 3 imóveis ao longo de uma vida toda. O catireiro de plantão ele não está preocupado com nada, ele está preocupado se ele está pagando pouco para vender pelo preço de mercado ou um pouco mais. É isso. Porque se der problema, ele sai dele. E os corretores de imóveis sentem-se muito mais confortáveis, porque o catireiro não vai cobrar o corretor de imóvel, ele sabe que ele é tão interessado quanto, ele se sente obrigado a saber um pouco. Mas a gente tem que saber diferenciar quando a gente vende um imóvel para um catireiro, e eu estou usando essa expressão porque ela é muito comum na nossa região e não tem mérito nenhum, de quando a gente vende um imóvel da vida de uma pessoa. Ele está tratando de toda a economia que ele teve até aquele momento. Muitas vezes ele ainda vai financiar e vai gastar as economias do resto da vida naquele imóvel. Nós estamos falando de um empreendedor que aquilo ali é o resto da vida dele. E será que a gente consegue imaginar essa complexidade? Se eu vendo uma área para uma pessoa, será que eu pergunto por que ela está comprando? Ou para quê? Será que, se ela não abre isso, eu não teria que colocar uma cláusula no contrato com essa finalidade, com esse ponto, que ele não declarou a finalidade e a diligência foi feita simplesmente para um terreno, ponto? Ou se é viável eu entender e colocar aquilo para eu poder, pelo menos, eu não tenho como adivinhar as coisas, né? Se é para um posto de combustível, e a gente sabe que as cidades, ela tem, no projeto urbanístico nela, ou no plano diretor, como a gente fala, uma limitação mínima entre postos de combustíveis. A gente não pode ter um posto do lado do outro. E os que existem é porque são antigos. Igual nas rodovias. Eu tenho uma quilometragem mínima para poder construir um posto entre o outro. Será que eu observo isso? Será que o negócio não fica inviável? E depois eles falam, você não me avisou? A gente tem que entender, é a certidão de uso de solo, é a finalidade daquilo. Outra coisa, a gente enfrenta muitíssimos problemas com pessoas que compram áreas em rodovia para construir postos de combustíveis e, no estado de São Paulo, né, o DR não dá o acesso. Ele até vai ter uso de solo, tudo, mas o DR fala, não, aqui você não pode ter acesso. Por quê? Porque eu tenho um período da faixa aqui, que eu não tenho faixa de desaceleração, ou o mínimo de aceleração, ou eu estou na curva, e ele não dá. Perdeu aquela finalidade. Ou, às vezes, só o trevo. Diante disso, a gente sabe que aquelas faixas de desaceleração, quando a gente vai pedir a autorização de acesso para o DR, quem tem que construir é o titular. E o custo. Então, são questões que a gente não usa tanto. Quando a gente vai falar sobre o uso de solo e a parte de requisitos para construção,
nós temos que nos interessar, se o cliente permite, com a destinação, sob pena de sermos responsabilizados. Agora, tem cliente que fala, você não preocupa com o que eu vou fazer, não, só preocupa dar certo negócio, que isso é problema meu. Ótimo, está feito, vamos só colocar isso? Que não quis revelar o propósito e o imóvel foi vistoriado. Está ótimo, aí eu não estou vinculado. Por outro lado, eu queria tratar com os senhores aqui sobre os laudos de vistoria do imóvel. Na semana retrasada, nós fomos acompanhar uma posse de um imóvel. E nós contratamos um profissional que faz vistorias, laudos de vistoria, de locação, para ir lá. Era um imóvel grande. Sabe qual foi o custo? Somente R$ 700 para ele fazer um laudo, com ilustrações fotográficas, conferindo maçaneta, piso, essas coisas, tudo, R$ 700. E não era locação, era compra e venda. Guilherme, mas por que isso? Porque depois, nós que estávamos para o vendedor e era um imóvel depredado, eu não queria que o comprador falasse que a gente não teria omitido ou entregue ele em condições diversas e que a gente pudesse ser responsabilizado. Eu sei que nós estamos tratando aqui de cautelas gerais. Nem toda negociação vai justificar isso. Mas a gente tem que ter em mente que esses laudos de vistoria são a segurança, principalmente para o corretor. E se eu estou no polo vendedor, eu não quero que eles me questionem. Eu queria falar de uma realidade que nós tivemos um pouco antes da pandemia. Nós tivemos, todos aqui acompanharam aquele aspecto volátil do mercado imobiliário na nossa região, em que um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos uma aceleração muito grande do mercado imobiliário. Nesse momento em que os construtores estavam concentrados nas grandes construtoras, aconteceu que todo mundo que tinha um pouquinho de dinheiro começou a comprar um terreninho, construir uma casa germinada ou um apartamento, ou 4 apartamentinhos, né? Ou começou a construir casas de condomínio para vender, ou começou a fazer outros tipos de construção sem que essas pessoas fossem construtoras ou tivessem a estrutura de uma construtora. Logo na sequência, os senhores podem avaliar a quantidade de ações que começou a existir no Judiciário de Franca, eu vou falar, porque é onde nós estamos, sobre responsabilidade civil do construtor, que nós sabemos que é de 5 anos, fora os vícios ocultos. E aí, as pessoas construíram, eu sei porque eu tenho muitos casos desse, construíram e ganharam ali 50, 40 mil, estou falando dessas edículas, desses apartamentozinhos. Aí ganharam muito, ganharam 70. Aí outros construíram casa de condomínio, ganharam, sei lá, 500 mil. E nós estamos vendo ações que estão condenando eles em 200, 300, 500 a refazer parte do imóvel. E a gente tem que entender que o corretor, nesse momento, a única coisa que ele não fez foi construir. Senão ele era o construtor, ele intermediou o negócio. Ele fez a aproximação das partes, mas ele tem que ter uma cautela. Fez o laudo, é porque na hora que vem a discussão, o que a gente assiste também, em muitos momentos, é aquela pessoa que comprou um imóvel de Minha Casa Minha Vida e está querendo um imóvel de luxo, né? Então, será que não vale a pena a gente ter um laudo de vistoria que custa 500, 700 reais? Vale demais. Um outro ponto é a gente perquirir. Concordo. Eu não sei se você tem pressa. Então, eu até quero te dar os parabéns, que você sabe, às vezes, até como advogado e como corretor, sem ter o CRES. Então, por favor, tire o CRES, que você está de parabéns. Obrigado. Obrigado. O corretor pode fazer laudo. Pode, mas olha, eu vou fazer uma outra ponderação. Quando forem os senhores os intermediadores do negócio, valham-se, às vezes, de um laudo de terceiro. Porque os senhores não são partes vinculadas e interessadas. Podemos fazer o termo de entrega de chaves, que tem o mesmo valor jurídico.
olha, tudo que for feito, que der a natureza de um laudo, de uma verificação, de uma ciência sobre a real condição do bem no momento da transmissão da posse, vai suprir isso que nós estamos falando. Vai ser positivo. Outra coisa que a gente olha pouco são a respeito dos contratos de arrendamento, parceria agrícola, comodato e locação. E aí a gente precisa entender que isso vai impactar muito sobre o uso do bem. Por exemplo, quando a gente faz a intermediação de uma fazenda, todo corretor tem que ter por objetivo vender uma fazenda de uns 2.000 hectares aqui na região de Franca, né? O que seria um belíssimo negócio. É que não tem mais fazendas de 2.000 hectares, é muito pouco. Mas, quando a gente vai fazer isso, em regra, quem está comprando quer explorar o imóvel. E se há um contrato de parceria agrícola ou arrendamento rural, esse uso vai ficar limitado. Sabe por quê? Porque o Estatuto da Terra, que é de um decreto antiguíssimo, de 1966, ele vai falar que se o parceiro outorgante ou arrendante não denunciar o contrato com pelo menos 6 meses antes do prazo de validade, ele se renova automaticamente. Ah, Guilherme, beleza, mas às vezes o contrato era de 1 ano. Cuidado, senhores. No Estatuto da Terra, ele vai estipular prazos mínimos de acordo com as culturas. Culturas como a soja, o milho, no mínimo 3 anos. Culturas intermediárias, 5 anos. Culturas perenes, 7 anos ou mais. E aí nós vamos para o mogno, né, para o eucalipto. E, às vezes, já pensou se a gente intermedia um negócio e o comprador tem que esperar lá o arrendatário por esse prazo? E isso tudo vai interferir naquilo que nós convivemos muito bem, que é o direito de preferência. Senhores, se nós não nos preocuparmos com o direito de preferência, depois vai aparecer aquele problema que eu já ouvi falar. Eu sei que ninguém aqui passou por isso. Mas acontece, a gente ouviu falar, que de vez em quando alguém não quer passar a escritura pelo valor real. E aí, quando não pegou a desistência do direito de preferência, pode vir a ação de adjudicação compulsória. E aí o negócio virou problema. Quando a gente vai falar de documentos ainda, nós vamos falar sobre as pessoas envolvidas. E quando são pessoas físicas, além dos básicos, RG, CPF, CNH, comprovante de residência, a gente vai bater numa coisa aqui que é a certidão de casamento atualizada ou a escritura pública de união estável. Guilherme, por que isso aí tem relevância? Parece tão banal. Uma das coisas que pode dar uma nulidade muito grande é comprar um imóvel de uma pessoa casada sem a assinatura de um dos cônjuges. É comprar um imóvel de uma pessoa que vive em união estável e o regime de bens dessa união estável exigir a assinatura de um companheiro ou de uma companheira. E hoje nós temos condição de solicitar nos cartórios a respeito da união estável, porque se ela foi registrada, ela tem que constar na certidão de nascimento, ela tem registros específicos para isso. Guilherme, e se a pessoa não registrou, fez um contrato, não me contou? Então, coloque uma cláusula no contrato, que é bastante simples, em que a pessoa declara serem verdadeiros a sua qualificação. Porque se ela está se intitulando como solteira, divorciada, viúvo, que ela declare ser verdadeiro isso, porque ela está te apresentando esses documentos. Isso pode gerar inúmeros problemas, que ninguém aqui quer fazer parte dele. Principalmente, sabe o que acontece, senhores e senhoras? Quando a gente lida com uma pessoa experienciada no mercado de negócios imobiliários, ela mesma já vai bater o olho e ver nisso. Sabe onde dá problema para o corretor, para o advogado? Aquela pessoa que exagera na confiança na gente. Que fala, não entendo de nada, confio 100% em você. Quando a pessoa falar isso, pode brecar e ter 10 cautelas a mais. Porque todo o problema que dela vai imputar a você. Todo. Aquele mais experienciado do mercado, lembra dos catireiros? Não, esse daí vai falar, putz, esse daqui eu errei. Ixi, daqui comi bola. Então, ele toca.
Outra coisa, quando eu vou falar sobre isso, eu vou falar para os senhores que a gente tem que pedir certidões de protestos da localidade em que ele se declara ser residente ou domiciliado. Mais à frente nós vamos falar da ação revocatória, eu vou contar um pouco sobre isso. Peçam. Certidão de protesto não consta na matrícula, mas peçam. Eu vou mostrar o porquê. Certidões negativas de processos, especialmente do BNDT, que é o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, e certidões negativas tributárias. Isso daí a gente vai falar de forma mais detalhada. Sobre pessoa jurídica, a gente tem hábito de pedir o contrato social. Porém, eu tenho que pedir uma certidão simplificada na junta, e hoje a junta comercial online possibilita isso rapidamente, para ver se aquele contrato social é a última alteração e se ele está vigente. E se aquela pessoa que se intitula como representante legal tem, de fato, poderes para assinar, porque senão esse problema vai aparecer na hora da outorga da escritura. E aí vai ficar tudo travado, e aí às vezes o dinheiro já foi embora, e a gente vai ficar só com o problema. E quando a gente trata de sociedade anônima, a gente tem que ter um nível de cautela um pouco diferenciado, que é pedir a ata de assembleia de nomeação do diretor, que é responsável pela assinatura. Muitas SAs de capital fechado, elas têm um diretor que pode tudo, mas nós temos aquelas que já têm um nível compartimentado de direção, em que esse diretor pode assinar para isso, aquele diretor pode assinar para aquilo outro. Eu tenho que analisar. Isso interfere na legitimidade. Se eu estou falando de legitimidade, eu estou falando de validade do negócio. E outra, a gente tem que saber, porque às vezes nós temos empresas que nós estamos tendo briga societária, e aí está um vendendo o trem, põe o dinheiro no bolso e larga o problema depois para você resolver com a outra empresa que não recebeu o dinheiro. Tudo isso nós vamos falar agora de pontos essenciais, mas nós vamos olhar agora sobre o viés do comprador e sobre o viés do vendedor. Quando eu estou olhando os pontos essenciais, para o comprador, lembra do bem da vida dele, do sonho, regularidade do imóvel, licenças, aprovações, inexistência de gravames, ônus. Gravame não é só penhora, gravame não é só hipoteca, existem muitas modalidades. Qual é a situação financeira do vendedor? Ele está devendo, ele tem negativações, muitos e muitos sistemas hoje permitem ver se ele tem apontamentos de débito, se ele tem negativações, se ele tem protestos, se ele tem processos. Eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que ir atrás de ações judiciais que possam afetar o imóvel. Eu tenho um exemplo muito bacana. Eu estava com um cliente, acompanhando ele num leilão de um imóvel na beirada da rodovia em Planura, logo depois do Rio. E o imóvel, uma maravilha. E já tinha 2 leilões negativos. E sabe aquilo que você não entende? Falando, será que é só eu que estou enxergando isso? E toda vez que eu penso nisso, eu lembro do meu avô. Meu avô morreu com 94 anos, 2 anos atrás. Não teve muito estudo, mas tinha uma sabedoria que eu não conheci nada próximo. Ele falava, meu filho, não foi só sua mãe que fez filho esperto. Então, toda vez que eu lembro disso, eu fico perguntando, tem alguma coisa que está acontecendo aqui? E aí, quando a gente for entender, existia uma ação de uso capião sobre o imóvel. Esse imóvel que estava registrado no nome do devedor, que estava levando o bem a leilão. E aí, só para entender, ação de uso capião é forma de aquisição originária da propriedade. Guilherme, o que quer dizer isso? Ela apaga todos os problemas para trás. Não importa se quem estava no nome registral tinha dívida, tinha problema, se o juiz pôs edital, não quer nem saber. Quem for olhar lá, tinha posse de uso capione por mais de tanto tempo, pronto, vai passar por cima, vai anular leilão, vai virar uma salada. E a gente não pesquisou sobre ações. E hoje nós temos muitas ferramentas para a gente ver sobre isso. Nós sabemos de alguns imóveis da nossa região que são emblemáticos, né? Porque você passa sobre ele, por ele, você vê que tem alguma coisa ali. E às vezes a gente vende um imóvel ou compra o imóvel sem ver, ou sem ir lá, porque a gente olha o documento. A posse é muito importante de ser analisada. A gente tem que olhar muito sobre isso, que pode tirar. Às vezes a matrícula vai estar redondinha, só tem um posseiro lá há 40 anos. Não vai, ou então põe ele no meio do bolo. Inclui ele no negócio.
Por outro lado, nós temos que ver os débitos fiscais e condominiais, porque sobre eles, principalmente a depender da natureza, eles estão mais vinculados ao imóvel do que à pessoa. Eles vão acompanhar. E quando eu estou para o vendedor, gente, qual que é a preocupação do vendedor quando ele vende um bem? Receber. Receber. Ele já, se ele era apegado, ele já desapegou. Ele quer receber, às vezes ele quer pôr o dinheiro no bolso. E aí, em regra, a gente não... Existe, né? Mas não é a regra de compras com PIX, né? Do valor total. A gente tem compras parceladas, financiadas, com permuta, com uma série de condições. Eu estou vendendo o bem, se eu sou o vendedor, eu estou assessorando ele, eu estou olhando se esse negócio teve a transparência e boa-fé suficiente para no futuro eu não ser questionado por um comprador, às vezes, de não tanta boa-fé, que vai querer achar um problema. Sabe aquela história de criar curva para vender reta? Sabe, que ele não observou? Então, eu estou gerando a maior transparência. Tem um probleminha, põe o probleminha, deixa dar pau no momento do contrato, gente. Mas porque se der problema depois, vai virar ação. Eu estou preocupado ali com a regularização de pendências. Tem alguma condição que está vinculado? Eu estou preocupado ali com a comprovação de propriedade, minimização de riscos futuros. Eu tudo tenho que pensar. E aí a gente vai falar o seguinte, diligência sobre a posse do imóvel. A gente já conversou, vistoria, entrevista com os vizinhos, tem poceiro, é aqui mesmo. A gente tem história para contar de tudo quanto é coisa. De terreno que eles vendem e depois já o cara constrói no do lado. Mas aí a gente dá risada aqui um tempo grande. Pessoas que invadem a outra casa, metragem. Gente, tem de tudo. Análise sobre a uso capião, que eu já falei para os senhores. Aí eles falam assim, eu comprei o bem no leilão. É forma de aquisição originária da propriedade. E, explicando de novo, apaga todos os problemas para trás. Você não quer saber, fala, comprei da justiça. Menos se tiver uso capião, porque ela também é. Marcos divisórios. Hoje em dia, nós temos tantas ferramentas. Se a gente abrir o Google Earth, entre outras ferramentas, você faz o KMZ dele ali certinho. Propriedades rurais, hoje existem sites que você clica e você já pega lá o número do CAR, do NIRF, de tudo. E ele te mostra no mapa a descrição dela. Inclusive se há sobreposição. Nós temos inúmeros sites hoje que vendem serviços, que são baratos. Você coloca R$400 lá, você vai usando serviço até. E aí a gente vai falar das permutas. Permutas, eu tenho que olhar aquilo que faz sentido para o comprador, para o vendedor, mas, pessoal, preocupem-se muito sobre avaliações e a torna. Nas permutas, o que costuma dar problema é porque, na hora que a gente vai fazer o lançamento tributário, no contrato tudo valeu 100. Esse imóvel vale 100, esse daqui vale 100, faz a permuta. A diferença é que no imposto de renda de uma das partes estava por 100, por outro estava 10. E aí, na hora que você vai fazer a escritura de permuta, o outro fala, fui prejudicado, vou ter que pagar ganho de capital. Fala, vai mesmo, isso é um problema seu, só que devia ter sido conversado no momento. E sabe o que acontece nesse momento, que eu assisto muito? Eles querem tirar do corretor e do advogado. Não, mas aí eu não sabia que eu ia ter essa despesa. Não, aí eu não tinha feito. Ué, mas, não é? Parece que eu participei de algumas reuniões com os senhores, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso aqui. E aí eu vou mostrar um mapa que a gente fala sobre pontos de interesse. O comprador é o azul claro. Percebe que os pontos de interesse dele estão nos documentos do imóvel, documentos do vendedor, análise de posse, situação financeira? E que os pontos de interesse do vendedor estão mais concentrados em questões tributárias, documento do imóvel e ações judiciais? O que ele quer? Estou vendendo, quero receber. Pronto. Quero pagar o menos possível de imposto. Não que a gente já tenha visto isso, a gente ouviu falar, mas acontece. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os conflitos, né, que podem existir. E aqui eu vou trazer algumas situações que não são tão corriqueiras. Por exemplo, quando eu pego a matrícula de um imóvel e ela está limpinha, posso pregar o pau, fazer o negócio? Calma, não faça isso. Por mais que não exista averbação premonitória nenhuma, e a averbação premonitória é aquela do artigo 828 do Código de Processo Civil, que não é penhora, mas que fala sobre a existência de uma ação que vincula o imóvel, ou que pode vincular o imóvel. Quando a pessoa tem
débitos inscritos em dívida ativa, ou seja, débitos de natureza tributária, se ele estiver inscrito em dívida ativa, quer dizer que mesmo sem averbação premonitória, mesmo que sem ajuizamento de ação de execução fiscal, lá na frente o fisco pode reconhecer que houve uma fraude de execução e penhorar o imóvel. Guilherme, mas não tinha nada na matrícula. Eu tirei certidão da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho. Pois é, não pediu CND. Só que a certidão negativa de débitos, a nossa famosa CND, ela serve, ela tem que ser guardada, porque muita gente faz due diligence e depois despreza o documento, né? É mesmo que nada, porque o problema não acontece na hora da venda, ele acontece anos depois. Aquela CND é a prova da diligência. Pois, se existe um débito em dívida ativa, mesmo sem ação de execução, mesmo sem anotação na matrícula, o imóvel pode ser penhorado, ainda que já tenha passado para outro, para outro e para outro. Nós convivemos com isso no escritório. E o comprador fica apavorado, porque ele fala assim, eu sou adquirente de boa-fé. Eu falei, eu até acredito, você só não foi diligente segundo o que a lei prevê. Eu não estou duvidando de você. Agora, que você foi meio incauto, você foi. Por quê? Porque vai pegar para trás. E aí as pessoas falam, eu vou pular para essa daqui, fraude à execução civil. Guilherme, mas eu já ouvi falar que fraude à execução é somente quando eu olho na matrícula e tem averbação premonitória, existência de ação, ou quando, por algum motivo, eu poderia ou deveria saber sobre a ação. Aí é aqui. Lá no artigo 792 do Código de Processo Civil, né, que já resultou na súmula 375 do STJ, inclusive antes dessa nova versão aqui do 792, a fraude ocorre quando o adquirente não diligenciou sobre atos que estavam visíveis para ele. Visíveis, no mais das vezes, é a matrícula mesmo. Mas, às vezes, o exequente, o credor, consegue provar que o adquirente tinha como saber da ação. Quer ver como? Às vezes, ele teve algum negócio que, por algum motivo, ele recebeu a notificação sobre a existência da ação. É claro que isso vai demonstrar, mas todas as vezes que prova que ele tinha condições de saber, ele pode perder o imóvel. Esse imóvel pode ser penhorado, mesmo que lá atrás ele passou a escritura normalmente. Aqui a gente preocupa muito com a averbação premonitória. Aqui é com certidão negativa. E, senhores, pedir certidão negativa de débitos é federal, estadual e municipal. São as três, tá? Não adianta pedir, porque a gente acha que débito grande é só federal. Não é, não. Tem débitos estaduais gigantescos, em alguns casos, débitos municipais também grandes. Por outro lado, a gente vai falar aqui de algo pouco visto, mas eu vou dar alguns exemplos em partes, né, da ação revocatória em falências. Lembra que eu falei para os senhores que pedir certidão de protestos é muito importante? Vou explicar o porquê. Às vezes a matrícula está limpa, não tem processo, tem CND, mas a pessoa tem protestos. Sabe o que acontece, senhores? A ação revocatória, que está lá prevista no artigo 129, 130 e 132 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, vai falar que todas as vendas realizadas pelo falido ou pela falida depois do termo inicial da falência podem ser objeto de arrecadação. A arrecadação é quando o juiz da falência falou, está vendo esse bem? Traz ele para a falência, nós vamos vender aqui para pagar os credores. Beleza. Sabe o que acontece? Para quem aqui já viu uma sentença de falência, né, que é só um dos primeiros atos da falência, né, o juiz, lá embaixo, quando ele fixa, coloca os motivos pelo qual ele entende que houve o preenchimento dos requisitos para a falência, ele coloca fixo o termo inicial da falência em 60 dias posteriores, anteriores ao primeiro protesto. Nossa, só aqui em Franca, nós temos algumas falências que geraram, nos últimos anos, todas de uma mesma vara civil, né, porque é um perfil do magistrado, arrecadação de inúmeros imóveis de vultoso valor, adquiridos há anos. Guilherme, mas no momento a pessoa ela tinha falência decretada. Pois é, mas o termo inicial da falência está aqui. E aí, os senhores vão falar, Guilherme, mas isso é um absurdo, tem tese, vai discutir.
É claro, nós vamos discutir sim. Eu só não sei se o nosso cliente gostaria de ter que discutir um bem arrematado à falência. E falência é diferente de exequente, viu, gente? Exequente, às vezes tem um débito, você resolve com ele, passa uma raivinha, mas resolveu. Falência tem juiz, promotor, administrador judicial, tem um punhado de credores, Assembleia Geral, não é bom mexer com aquilo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí a gente vai lá, fraude à execução e contra credores. A gente vai falar de ação pauliana. A ação pauliana, ela lembra muito a ação revocatória, porém sem falência. O que é ação pauliana? É quando alguém vende um bem que, no momento em que ele já tinha dívidas, e que a venda daquele bem era capaz de conduzi-lo à insolvência. Porém, para os requisitos da ação pauliana é que haja um conluio entre comprador e vendedor. O comprador sabia que ele estava vendendo aquele bem e que aquilo ia conduzi-lo à insolvência. Guilherme, como que eu provo isso? Protesto. Por que o protesto, pessoal? Porque o protesto é público. Todo mundo tem condição de saber ele. E hoje, qualquer sistema, não é só Serasa, não. Você não precisa ir em todos os cartórios, ele te aponta, a pessoa tem um protesto contra ela. E o protesto, ele dá publicidade. E aí, quando eu provo que eu tinha um único bem e que eu vendi ele depois que eu já tinha protesto, e eu vendi para o doutor Rafael, que era meu amigo, e que sabia que sem aquele bem eu não ia conseguir pagar mais nada. Logo, se o credor do Guilherme conseguir mostrar isso, que é aquele concilium fraudes que se diz no direito, ação pauliana. E aí é onde eu tenho problema. Guilherme, por isso que eu tenho que pedir ação de verificar os protestos, tem que todos os cartórios, Franca tem mais de 3, não. Pega um sistema que mostra se existem protestos. Se existir, vai lá pegar as certidões. E aí nós vamos falar dos riscos jurídicos aqui, penhoras e hipotecas. Senhores, uma das coisas que a gente precisa entender é que o Marco Legal das Garantias, que é essa lei 14.711 de 2023, alterou muita coisa sobre as hipotecas. Não sei se os senhores têm acompanhado, mas as hipotecas de natureza civil podem ser expropriadas, ou seja, os bens podem ser tomados sem processo judicial, pela mesma sistemática da alienação fiduciária, desde que isso conste dos instrumentos. Se os senhores não estão percebendo, muitos bancos que passaram a aceitar hipoteca estão fazendo pelas hipotecas depois do Marco Legal das Garantias. E a expropriação é por cartório. Notificação, consolidação da propriedade, leilão extrajudicial. O que não entra nisso? As hipotecas decorrentes dos créditos rurais daquele decreto 167 de 1967, porque tem regulamentação específica. Dívidas de IPTU, ações judiciais, nós já falamos, e imóveis com gravame. Aqui eu queria só passar de forma muito breve que imóveis com gravames podem sim ser oportunidades e não só problemas para todos nós, desde que a gente adote as cautelas e que a gente entenda isso. E aí a gente vai falar aqui, olha só, dentro das estatísticas de fraude e eficácia das due diligence, aqui são casos registrados, aqui é a redução, nós temos que as fraudes que montam aqui na casa de 1.000, né, nesse comparativo, nós teríamos uma redução de quase 90% pelas due diligence. Golpes de aluguel. Senhores, o que é o golpe do aluguel? São aqueles anúncios falsos de aluguel com preços baixos para roubar dinheiro de reserva dos inquilinos, né? Tem muito. Na hora da gente agenciar nós temos que tomar cuidado. Disputas de terrenos. Quem nunca aqui viu um loteamento em que não era tão organizado, em que já se vendeu o mesmo lote para mais de um comprador? Tem 10 corretores trabalhando. Um primeiro vendeu, o outro vendeu, o loteador não era organizado, foi vendendo e foi recebendo, e a briga só acontece na hora que 2 quer construir. E depois, as ações revisionais, que, volto a dizer, nós não controlamos. De forma muito breve, quais são os exemplos de oportunidade? Vamos pensar um caso em que nós temos a originação de um negócio, o corretor de confiança do cliente encontrou imóvel. Quando vai fazer a due diligence, identifica uma penhora antiga. Acabou o negócio? Não, às vezes, ao invés de eu prosseguir comprando, eu compro o crédito daquele credor. Porque, às vezes, eu olho se ele é preferencial, seja em relação à natureza, se ele é trabalhista, tributário, ou se ele tem uma hipoteca de primeiro grau, eu compro o crédito do credor que já está estressado, já está lá cansado, eu compro ele barato e eu adjudico o imóvel depois.
Isso pode, sim, ser uma alternativa. Uma outra hipótese, depois, que a gente trabalha bastante, é quando chegam aqueles clientes no escritório em que a matrícula parece um livro, de tanta hipoteca, penhor, de tanto penhora, indisponibilidade de bens. E ele fala, doutor, o que eu devo hoje é mais que imóvel, não sei como fazer, mas tem algum jeito? Tem. Desde que a gente saiba, pelo trabalho dos senhores, identificar um comprador que tem esse perfil e tudo com muita transparência, o que a gente faz? Eu vou comprar o crédito, o comprador vai comprar o crédito do credor preferencial. E aí eu já tenho um contrato com uma condição suspensiva em que o comprador só vai pagar a diferença para o vendedor depois de resolvido aquele problema que te dava a propriedade do bem. E aí eu formalizo isso. Mas veja, em tudo isso, o que eu tenho no contrato? Eu tenho a clareza, a transparência. Ter problema não é problema, não é um empecilho. O empecilho é não deixar claro a existência do problema. Risco, pessoal, a gente escolhe correr ou não, aí depende do perfil. Mais conservador, mais ousado, aí tem cliente para tudo. O problema é não registrar no contrato a existência do risco. Ah, ele não quer que ponha no contrato que vai atrapalhar a negociação com o vendedor, com o comprador. Faz um terminho à parte. Coloca lá para ele assinar. Novas tecnologias, e a gente vai falar um pouquinho aqui da inteligência artificial sobre as due diligence. Pessoal, hoje nós temos sistemas que fazem as leituras das matrículas e apontam o que já está baixado, o que já está cancelado, o que está ativo. Um desses sistemas é o Matrícula Fácil, que a gente acessa, coloca um crédito, coloca as matrículas, e ele te dá um relatório maravilhoso, super seguro, de um colega aqui de Franca que criou esse sistema, do Patrick. Nós temos outros aí, nós temos inteligência artificial, temos muita coisa no mercado que ajuda muito. Nós temos aqui Big Data e análise de dados. Hoje nós já temos uma série de softwares, de produtos, né? DataZap, Quinto Andar, Analytics, Registro Rural, que vão te dar elementos sobre o imóvel ou sobre os imóveis da mesma natureza na região. Eu tenho, que ainda não é uma realidade tão próxima aqui do interior, e do Brasil mesmo, o blockchain que a gente fala. E eu vou ilustrar de uma maneira simples. Todos aqui fazem transações bancárias sem cheques hoje. Pode até ser que os senhores usem cheque, mas os senhores fazem por Pix, os senhores fazem por transferência, os senhores aplicam pelo celular. O blockchain em relação aos imóveis vai ser a mesma coisa. Vai ser a gente conseguir ter a segurança que o dinheiro que a gente olha no aplicativo e sabe que o dinheiro está lá, sem a gente pegar ele na mão fisicamente, sem ter um talão de cheque ou um cheque preenchido, mas você tem segurança que está lá. E você tem segurança que, se você quiser transferir, vai transferir de você para quem você ordenar. Imaginem isso na realidade dos imóveis. É quando eu tenho um sistema em que eu vou ter segurança suficiente para essa corrente, para essa transmissão ser assegurada de forma digital. A gente poderia fazer a comparação com as criptomoedas. Elas não são seguras? Elas não geram um mecanismo de segurança de transferência? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é outro assunto, mas que são. E aí eu vou falar, por último, do impacto aqui da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados afeta muitos, mas os corretores vai afetar para lá. Sabe por quê? Quando a gente está fazendo um negócio, a gente pede dados pessoais, documento da empresa, certidão de nascimento, tipo sanguíneo, a gente pede declaração de imposto de renda, a gente pega informações de e-mail, renda, pede tudo. E a gente vai lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que nós somos responsáveis pela recepção dos documentos, pelo armazenamento e pelo descarte. Sob pena disso vazar, vamos imaginar, você já deve ter ouvido aquela história do hacker, do fraude, né, do hacker, que manda um e-mail e fala, bloqueei seu servidor, seu computador, se não depositar tantas criptomoedas, eu vou espalhar isso e vou sumir com tudo. Quem nunca ouviu falar disso, né? Trava o servidor da gente. Quando isso acontece, quem é o responsável? Nós sabemos que a LGPD ainda está sendo muito negligenciada por todos nós, porque nós ainda não estamos tendo
a aplicação das penalidades previstas na lei. Mas no momento em que elas começarem, nós temos que ter muita cautela. Qual cautela? Limitar o necessário, a autorização expressa, que é o consentimento, transparência, informar a utilização, o porquê, e proteger contra vazamentos. Eu tenho que ter sistemas minimamente seguros, fazer compartilhamento apenas com base legal. É uma prática entre nós, eu não estou condenando ninguém, porque isso aqui eu vejo diariamente. A gente passa declaração de imposto de renda de clientes pelo WhatsApp, normal. A gente tem que tomar cuidado, é um documento sigiloso. A gente passa extratos bancários de forma sem autorização. Então, dentro dos nossos contratos de intermediação, de autorização para venda, a gente tem que ter um mínimo de previsão. E a gente vai falando da evolução disso. Num período de 5 anos, nós temos aqui o crescimento de blockchain e da due diligence, que eles chamam de 5.0, que é com todas essas ferramentas virtuais, numa crescente. Então, daqui a uns dias, eu vou conseguir puxar simplesmente com os dados da pessoa, com o CPF ou com o CNPJ, nós vamos ter software que vai puxar isso de forma automática. Eu vou ter softwares que vão puxar tudo do imóvel, cada vez mais vai conversando, mas ainda assim nós teremos a necessidade do corretor. Por quê? Porque a gente está falando de algo que vai trazer proteção jurídica, né, para o corretor e para o cliente, na elaboração dos contratos. Pessoal, bater um contratinho não é diferente de fazer um contrato bem feito. Quando a gente copia e cola, a gente está admitindo que tudo é igual, e nenhum negócio é igual ao outro. Então, eu tenho que colocar as cláusulas. Meu cliente está correndo risco, ele topou? Beleza, põe lá, que ele aceitou. Oportunidade de mercado, né? Nós temos um mercado de projeção de crescimento de 10% a 15% em 2025. Ter expertise sobre essa due diligence é um diferencial competitivo, inegavelmente. Fora isso, nós temos aqui o dever legal de diligência. Não é se o comprador ou o vendedor pedir. É uma obrigação legal. Lá em 2010, colocaram isso na lei. Então, não fui eu que inventei. E a gente vai trabalhando cada vez mais com inovações de futuro. Quando a gente se pergunta o o que leva uma pessoa a fazer um negócio, quais são os principais fatos que conduzem ela a bater o martelo, a gente tem que entender que por trás de qualquer negócio imobiliário tem um contrato invisível, que é o contrato da confiança. É por isso que as pessoas procuram um corretor e é por isso que às vezes elas ficam com ele ao longo da vida inteira. Obrigado, pessoal. Valeu.